Durante aproximadamente um século, os bondes foram os principais meios de transporte no Rio de Janeiro. Na década de 60, infelizmente, os bondes começaram a atrapalhar o fluxo de carros e ônibus e tiveram seu triste fim. Mas o que aconteceu com os bondes do Rio de Janeiro? Vamos entender esta triste história. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América do Sul a organizar um serviço de transportes coletivos sobre trilhos de ferro. Antes dos bondes elétricos, havia os bondes a tração animal e a vapor. Vamos passear pelas ruas cariocas entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX e vamos entender como os bondes iniciaram e acabaram. Na metade do século XIX, os primeiros bondes eram impulsionados por tração animal. Burros de carga eram utilizados à frente do veículo que, em média, tinha capacidade para 16 pessoas. O tempo foi passando e as coisas mudando um pouco. Os primeiros bondes começaram a circular em 1859. A inauguração oficial deste veículo contou com a presença de Dom Pedro II e sua esposa. Essa linha inaugural ligava o Largo do Rócio, atual Praça de Tiradentes, a um local perto da atual usina, na Tijuca, num trajeto de 7 quilômetros de comprimento. No início de 1862, a primeira grande mudança que não durou muito tempo. A força animal foi substituída pelo vapor, mas essa iniciativa não vingou. 3 anos depois, a companhia de bondes foi à falência e a tração animal voltou a servir como motor. Uma nova companhia foi inaugurada. A primeira linha criada por eles foi uma que ia da esquina das ruas do Ouvidor e Gonçalves Dias, no centro, ao Largo do Machado, no Catete. Os bondes eram tão populares que frequentemente foram citados por célebres artistas. O escritor Machado de Assis foi um deles. Machado falou dos bondes inúmeras vezes em seus livros e crônicas. Ele chegou até a escrever uma espécie de guia para os usuários deste meio de transporte. Contudo, os bondes elétricos não dominaram os trilhos no Rio de Janeiro imediatamente. Por muito tempo, os modernos veículos conviveram com os puxados por tração animal. Por exemplo, o bondinho de Santa Teresa, criado em 1877, só foi eletrificado em 1896. Ainda há quem defenda que esse tipo de transporte poderia ser muito útil atualmente. O historiador Milton Teixeira destaca alguns dos pontos positivos de se ter bondinhos andando pelas ruas do Rio. Era um transporte barato, não poluente e existiam uma infinidade de linhas que cortavam todas as zonas da cidade. Sul, norte, centro-oeste, alguns bairros tinham várias linhas. Você podia escolher qual te deixaria mais perto de casa, disse ele ao programa Conexão Jornalista. Na cidade do Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1892, foi inaugurada a primeira linha de bonde elétrico da América do Sul pela Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico. O bonde partiu sob aplausos do povo da curva do antigo Teatro Lírico e foi até a estação do Largo do Machado, conduzindo então o vice-presidente da República em exercício na presidência, Marechal Floriano Peixoto, e convidados. Houve quem temesse viajar nesse primeiro veículo elétrico e a empresa mandou pintar no encosto dos bancos o aviso: a corrente elétrica nenhum perigo oferece aos senhores passageiros. Os carros abertos eram a marca registrada dos nossos bondes devido ao calor da cidade. A ampliação do serviço de bondes garantia a circulação dos moradores, incentivando os negócios e a expansão da cidade. Seu papel como elemento propulsor de expansão urbana foi tão grande que o ilustre jurista baiano Rui Barbosa declarou em 1898: o bonde foi até certo ponto a salvação da cidade. Foi um grande instrumento, o agente incomparável do seu progresso material. Foi ele que dilatou a zona urbana, que arrejou a cidade, desaglomerando a população, que tornou possível a moradia fora da região central, onde até então todos nós apiávamos sem luz, sem ar, sem espaço. O Rio é realmente a pátria adotiva do bonde, a sua pátria de eleição. Em 1920, o bonde era o principal meio de transporte para 84% da população carioca. Segundo Rui Castro, caso se esticassem os quilômetros de trilhos da Light nas ruas do Rio, seria como ir de bonde da Praça Mauá a São Paulo. Eram 448 quilômetros de trilhos, com cerca de 480 carros cobrindo 60 itinerários.
Todos os usavam, dos escrituários e chapeleiras aos críticos de literatura e ministros do Supremo. Era um veículo democrático por excelência. Com exceção de 2 bondes que ainda trafegam pelo bairro carioca de Santa Teresa, o sistema foi aposentado em 1967, quando a última linha no Alto da Boa Vista parou de circular. O VLT, que é o bonde moderno, começou a circular no Rio de Janeiro em maio de 2017. Os bondes que circulavam pela cidade do Rio de Janeiro nos anos 60 eram veículos fabricados no mínimo 3 décadas antes. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Light, que fabricava os bondinhos, deixou de produzi-los, o que freou a evolução desse meio de transporte. Em 1963, o então governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, comprou os bondes da cidade e decidiu que seria melhor parar com esse tipo de transporte, tirando praticamente todos os bondes de circulação. O de Santa Teresa ficou para contar a história. Em 1979, na Estação Carioca, fundou-se o Museu do Bonde, ali permanecendo por quase 20 anos, transferindo para Santa Teresa. Inaugurou-se uma nova fase do museu. As instalações foram reconstruídas, modernizadas e oferecem ao visitante mais de 300 peças que mostram a passagem dos bondes pela cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, os bondes do Rio de Janeiro tiveram um triste fim, uma triste realidade. Grande parte dos antigos bondes do Rio de Janeiro foi vendida para museus ferroviários nos Estados Unidos na década de 60. A venda ocorreu em um período de desativação do sistema de bondes da cidade, quando os veículos foram substituídos por ônibus elétricos e, posteriormente, a gasolina. A maior parte dos bondes do Rio de Janeiro foram vendidos a preços de banana, a preços de sucata para os Estados Unidos. Boa parte desses bondes ainda está em funcionamento nos museus americanos atualmente. O bonde 1850, por exemplo, foi transportado para os Estados Unidos em um cargueiro de café e hoje está no Museu do Bonde, nos Estados Unidos. Uma triste realidade, um triste fim para esses bondes que um dia fizeram parte da nossa história, da história da cidade do Rio de Janeiro. Esses bondes deveriam estar todos hoje preservados na cidade maravilhosa, na cidade do Rio de Janeiro, mas infelizmente tiveram um triste fim, uma triste realidade. Este foi o vídeo de hoje e você sabia dessa história? Que os bondes do Rio de Janeiro, a maioria, foram vendidos a preço de sucata, a preço de banana para os americanos? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. Eu sou Marconi Miranda, estou indo embora. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda muito. Você já sabe, não é? Eu voltarei.